Topíssima, segunda-feira, 21 de junho de 2021. Antônio fala que o que eles estão fazendo com Sofia é um absurdo. Sofia volta a pedir a ajuda dele. Antônio diz que naquele momento ele não tem como fazer nada, mas em São Paulo eles resolvem aquilo. Sofia fala que ele só pode estar brincando, pois ela não pode ser levada para São Paulo. Antônio diz que não tem como ajudá-la naquela hora, mas em São Paulo ele vai tomar uma providência. Sofia fica inconformada, mas não tem jeito. Ela e Antônio seguem rumo a São Paulo. Edivaldo conta para Graça que ele está fazendo 8 anos de casado e quer fazer uma surpresa para Inês, e por isso ele precisa que ela o libere mais cedo. Graça diz que não vai dar, fala que ela já liberou ele outro dia por causa de uma dor de barriga, mas Edivaldo acaba a convencendo. Ele fala que naquele momento Inês deve estar com muita raiva dele, pois deve estar pensando que ele se esqueceu dessa data tão importante. Na suíte de Sofia, Inês está conversando com Clementina e Andréia e realmente está indignada. Ela fala que Edivaldo não deu sequer um selinho de bom dia nela. Minha Flor diz que Mão de Vaca ter desistido daquela maluquice a deixa bastante aliviada. Mão de Vaca fala que só parou porque estava atrapalhando o namoro deles e colocando a vida dela em risco. Nesse momento, Sem Noção chega e fala que quer contar para eles uma decisão que ele tomou. Mão de Vaca pergunta qual é a decisão que ele tomou. Sem Noção conta que ele vai ficar noivo, mas avisa que não está querendo ficar noivo de Graça. Diz que se dependesse dele, ele queria, mas sabe que ela não quer. Minha Flor fala que nem sabia que ele estava namorando e pergunta com quem é que ele vai ficar noivo. Sem Noção fala que ele ainda não sabe, mas diz que isso não é problema, pois tem certeza que não vai faltar pretendentes na hora em que a mulherada ficar sabendo que ele está querendo ter um compromisso sério. Mão de Vaca pergunta se ele está falando da mulherada da faculdade. Ele fala que a mulherada de lá são pessoas legais, mas não tem nenhuma que faça o coração dele bater mais forte. Sem Noção fala que é aí que Mão de Vaca entra, pois ele quer divulgar na internet. Vitor fica feliz ao receber a visita de Elizabeth e Zumbi. Elizabeth diz que ele deixou ela muito orgulhosa ao assumir a culpa e pedir desculpas para os pais de Jandira. Vitor fala que ele fez o que tinha que fazer e diz que agora o jeito é seguir em frente. Ele pergunta como é que está Rafael e em seguida pergunta se já descobriram quem fez aquilo no cantinho da laje. Ele leva um baita susto ao escutar Zumbi contar que tudo leva a acreditar que foi Paulo Roberto. Walter volta para a suíte e conta o que aconteceu com Sofia. Andréia fala que Paulo Roberto deve estar por trás de tudo isso, porém muda de ideia ao escutar Walter dar mais detalhes do que aconteceu. Ela fala para Clementina que Lara cumpriu o que prometeu. Diz que numa hora dessas, Sofia já deve de estar internada. Clementina diz que eles têm que ligar para Carlos imediatamente para contar o que aconteceu.
Andréia diz que pode deixar que ela mesma liga. Um pouco depois, ela avisa que só está dando caixa. Walter fala que o melhor é deixar um recado. Andréia diz que ela não vai fazer isso de jeito nenhum, pois tem medo do que pode acontecer com Carlos. Ela se levanta e fala que vai imediatamente ter uma conversa muito séria com Lara, pois ela vai ter que falar onde é que Sofia está. Clementina fala que já que não tem outro jeito, ela vai junto. Walter fala que vai levá-las até lá, mas avisa que vai ficar esperando do lado de fora. Totalmente enciumado, Eduardo fala que Antônio naquela hora está até parecendo o patrão, está dentro de um helicóptero, voando para São Paulo, enquanto ele está lá ralando, e em seguida afirma que isso é muito injusto, pois ele nunca sequer entrou em um helicóptero. Ele olha para a Aderlise e pergunta: por que a dona Beatriz não escolheu ele? A Aderlise fala para ele se colocar no lugar dele, pois ele é um simples funcionário. Nessa hora, Eduardo fica mais indignado ainda e fala que Antônio, além de ser funcionário, também é novato. Andréia pergunta para Lara: cadê a sua irmã? Diz que ela vai ter que contar para onde mandou Sofia. Lara pergunta quem é que autorizou ela a entrar na mansão e ainda afrontá-la daquele jeito. Clementina pede para ela desculpá-las. Fala que elas só foram até lá para saber notícias da Sofia, pois elas estão muito preocupadas. Lara pede para Clementina tirar a Andréia de sua mansão, ou ela vai se arrepender de ter ido até lá. Andréia fala que só sai de lá depois de dizer umas boas verdades para ela. Depois de algum tempo, Clementina convence Andréia a voltar para a suíte. Thaís fala que foi buscar Jade para fazer compras no shopping. Jade fica feliz da vida e diz que faz muito tempo que André não a leva para fazer um passeio desse. André fala que ela não vai, pois ela tem dever de casa para fazer e logo em seguida tem aula de natação. Thaís diz que André está exagerando. Jade fala que já está muito chato isso, pois além de André não levá-la, não quer permitir que Thaís a leve. Jade diz que vai escovar os dentes. Thaís fala que se André não der a devida atenção que Jade merece, ela vai levar Jade para a Europa com ela e vai dar uma vida digna a ela. André fica assustado nessa hora. Carlos liga para Lara e pergunta como é que ela teve coragem de fazer aquilo com a filha deles. Antônio está admirado. A viagem está tranquila até o momento que começa a acontecer algumas coisas diferentes. Antônio se assusta e logo em seguida se apavora ao perceber que tudo está fora de controle. A partir da próxima terça, Antônio e Sofia passarão alguns capítulos na floresta. Aqui no canal tem uma playlist contando o que vai acontecer. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.